Aleluia. Aleluia. Feche seus olhos, coloque sua mão sobre o seu coração. Vamos entregar esse louvor ao Senhor. Não
Senhor Jesus. Só Ele a honra, a glória e todo o louvor.
Vou ler Gênesis 4. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz a seu irmão Abel. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu depois de uns tempos, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E se agradou o Senhor de Abel de sua oferta. Mas Caim não. Porque o Caim, ele trouxe as sobras. Ele pegou qualquer um e deu para o Senhor. Só que o Senhor queria o melhor. Então ele acabou não aceitando. E Caim ficou bravo, muito bravo. Mas Abel trouxe o melhor, separou a melhor ovelha do seu rebanho e deu ao Senhor. E o Senhor gostou muito da sua oferta e aceitou. Então, devemos separar o melhor ao Senhor. Sempre colocar Ele em primeiro lugar. Então, pega essa oferta e entregue ao Senhor com o seu coração. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos nessa manhã com as ofertas. Quero que abençoe em cada oferta, cada membro. Nós queremos entregar nossas vidas ao Senhor. Quero abençoar todos os ofertantes. Amém. Pode trazer a oferta. Parabéns. Aqui. Oi. Então, irmãos, vamos orar pelo pastor. Estenda suas mãos para ele. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero que abençoe a vida dele. Que ele consiga pregar com a sua palavra. Utilize ele para dizer as tuas palavras. Faça dele um pregador ótimo. Amém. Amém. Top. Pode se sentar, igreja. Abra comigo Gênesis 37. Achou? Achou, igreja? E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos
apacentava as ovelhas com os irmãos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos e Bila com seus filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia mais notícias deles e a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era filho da sua velhice. Se fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreceram mais ainda. Ele disse-lhes: peço vós este sonho que tenho sonhado. Bom, igreja, como que havia preferidos na casa, o preferido, que é Jacó, José era o preferido. Por isso, os irmãos não gostavam dele. Ele teve um sonho. Nesse sonho, ele era acima dos irmãos. Então, que se aborreceram mais ainda. Porque eles ficaram perguntando: você vai reinar sobre nós? Aí nisso, um certo dia, o pai dele mandou ele ir ver como estavam os irmãos no pasto. Aí ele chegando lá, os irmãos dele arrancou a túnica dele. Aí nisso, tacaram ele no poço. Aí venderam ele por mais ou menos 15 moedas de prata. E mergulharam ele no sangue da ovelha. E disseram ao pai: ó pai, o irmão preferido, José, foi devorado por um animal. Ele ficou muito triste com isso. Ele chegou a caso de isolar. Aí José foi vendido pelos ismaelitas, que foi vendido por Potifar. Aí nisso, vendo que Potifar, que ele tinha muita presença com Deus, e ele era com Deus, e Deus era com ele, ele botou tudo na mão dele. Ele deixou a casa dele toda na mão dele. E Deus abençoou a casa dele. Ele cuidava de tudo da casa. Até que certo dia, a mulher de Potifar chegou nele e falou: deitas comigo? Ele falou: por que pecarei contra o meu Senhor e contra meu Deus? Nisso, ele deixou de lado. Em um certo dia, ele não tinha ninguém em casa. Só tinha ele e a mulher. A mulher agarrou ele pelas vestes e falou: vamos, deite-se comigo. Ele deixou suas vestes com ela e saiu fugindo. Ela, vendo que deixou as vestes dela, ela chamou os homens da casa e falou: esse empregado tentou abusar de mim. E nisso vimos que o Senhor manda pessoas boas para nos ajudar, né? Mas o inimigo também manda pessoas más para tentar contra-atacar as coisas boas. E nisso, ele foi para a prisão, porque ela disse para Potifar que ele tentou abusar dela e acendeu a ira dele. E ele foi preso.
Lá na prisão, tudo é que o carcereiro viu que tudo que ele fazia dava certo. Aí botou os presos do rei para ele cuidar deles. E nisso, quando ele estava cuidando, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros ofenderam ao rei. Aí nisso eles foram presos também. Só que aí os dois teve um sonho. Aí eles disseram pro José sobre esse sonho. E nesse sonho, o copeiro voltava a seu cargo. Já o chefe dos padeiros era enforcado pelo rei na árvore e comido pelas aves. E nisso entendemos que ele não tinha medo de contar as coisas. Ele podia ficar amargo? Podia. Mas ele não ficava, porque era Deus que mandava para ele. Aí nisso, ele falou pro chefe dos copeiros: lembras de mim? Aí ele esqueceu dele. Aí depois de 2 anos, o rei do Egito, Faraó, teve um sonho, onde que havia 7 vacas gordas, belas, no rio, pastando, e 7 vacas magras, feias. 7 vacas magras engoliam 7 vacas gordas. Aí, Faraó teve outro sonho sobre as espigas de milho, que nasceram 7 no mesmo pé. E nasceram 7 podres, engoliram as 7 boas. E nisso, ele falou: eu não vou conseguir ficar com isso na cabeça. Ele chamou todo mundo do Egito para tentar decifrar. E nisso, ninguém conseguiu. Até que o copeiro lembrou de Jacó, José. É o seu ministério. Certo? Ele falou, na prisão, quando eu estava com o chefe dos padeiros, tinha um homem lá que conseguiram decifrar. Ele chamou ele, certo? Ele barbearam ele e trocaram as vestes. Aí o faraó disse o sonho para ele. Ele disse: as 7 espigas boas de milho e as 7 vacas boas era 7 anos. E as 7 vacas magras, as 7 espigas ruins, era 7 anos de escassez. E nisso, o faraó falou: eu botarei você no maior cargo, mas eu serei maior que tu. Ele tirou uma joia dele, um anel, e botou na mão dele e falou: ninguém do Egito levantais a mão nem o pé sobre toda a terra do Egito. E nisso ele foi guardando toda a comida do Egito. E quando chegou os 7 anos de escassez, ele foi vendendo para os outros. Até que acabou o pão da casa do pai dele. Aí mandaram os filhos dele ir lá. Aí vendo que ele reconheceu os irmãos dele, mas eles não reconheceram ele, José, vendo isso, começou a acusar eles e conseguiu fazer o irmão mais novo, o pai dele, ir lá, até que ele revelou que ele era Jacó. José. Eu sempre esqueço. José. É nisso, vemos que os pais têm a responsabilidade dentro de casa. Porque haverá escolhidos. E haverá os preferidos, os excluídos. Em qualquer lugar, nem que seja na igreja, no shopping, em qualquer lugar, haverá excluídos e escolhidos.
Então, não deixe que isso tome seu coração. E se não escolha, os pais têm que ter responsabilidade. Não pode se ter escolhidos, preferidos, excluídos. Tem que ter tudo pelo igual. Senão, Põe a igreja. Acabou? Aí, agora temos um... O quê? Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Vou chamar a nossa pastora. É a pastora que vai vir ou é o pastor? Quem? É a pastora. Vou chamar a nossa pastora aqui. Ela também vai deixar uma palavra para o nosso coração. As crianças, elas estão indo se arrumar, que nós vamos ter uma apresentação depois que a pastora terminar. Então, ainda tem mais coisas, gente. Não acabou. Calma aí, aguenta coração, né, pastora? Demais, amiga. Que Deus te abençoe ricamente aí por tudo isso. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, que coisa linda. Eu estava rindo ali que eu falei, ele tem a unção do pastor Ricardo, né? Ele troca o nome dos profetas. Você vê que já tá debaixo, né? Da autoridade, da unção, tá tudo certo aqui, sem novidades, né? Eu quero agradecer a Deus, né? Por essa festa, pela vida da Priscila, do pastor Júnior, e também pela vida da irmã dela, a Dani. Cadê a Dani? Ela foi lá ajudar. Que também por detrás, irmãos, tudo que você vê aqui na frente, tem gente por detrás trabalhando, se empenhando, cuidando, orando, investindo para que isso aconteça. Toda a festa que foi preparada para as crianças hoje também foi com a contribuição e ajuda de muitas pessoas. Eu hoje pela manhã já estava agradecendo a Deus, né, para cada uma dessas pessoas que contribuíram, ou com a mão de obra, ou financeiramente, ou com oração, né, ou com outras coisas, mas aqueles que inclusive contribuíram com tudo isso e muito mais, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. A Bíblia diz que há pagamento, né, para os trabalhadores do reino. Você não trabalha em vão. O altar nunca deveu nada para ninguém, irmãos. Eu tenho uma convicção tão grande disso que eu não tenho dificuldade nenhuma de entregar no altar aquilo que Deus me pede, porque eu sei que o altar sempre devolve em medida recalcada, sacudida e transbordante. Então, se você foi uma das pessoas que contribuiu, eu quero agradecer a sua vida também quero orar por você. A mãe da irmã Terezinha também está internada ainda, nós vamos levantar um clamor pela vida dela, né? O marido também da Maíra, né, também está com uma doença degenerativa, está atrofiando braços, pernas, rapaz novo, gente, 42 anos. Nós vamos levantar um clamor. Eu creio que a atmosfera é de milagre, é de graça, porque onde Deus está, onde as crianças estão, irmãos, a presença dele também está. Então eu queria te convidar a se colocar de pé por um minuto, antes de nós lermos a palavra, para a gente levantar um clamor. Se tem alguém doente na sua família, ou se você está doente, ou sabe de alguém que o Senhor precisa alcançar agora, apresenta essa pessoa em oração, porque eu ainda creio no poder da oração, irmãos. Eu ainda creio que nós podemos orar, e que essa é uma das ferramentas. O próprio apóstolo Paulo disse, ele disse, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus. E qual é a arma que nós temos? Jejum, oração e palavra. Amém? Jejum, oração e palavra. Então nós vamos hoje colocar em prática. Nós estamos ouvindo a palavra, nós vamos orar. Você que pode depois abra jejum para aquele que está enfermo, mas nós estamos aqui como aquele sentinela, aquele que não baixa a guarda, mas entende que enquanto Deus não responde a oração, a gente não cessa de orar. Amém, queridos? Pai, nós queremos agradecer ao Senhor nesta manhã por essa festa tão incrível, extraordinária, meu Pai, sobrenatural. Meu Deus, por todas as pessoas que contribuíram, participaram, estiveram por detrás, meu Deus, cuidando, ensaiando, abençoando, meu Pai, financeiramente, com as mãos aqui, meu Pai, efetivamente, Pai, decorando, cuidando de tudo. Eu quero te louvar, meu Pai, por cada doce, por cada pessoa que entregou o seu melhor, ofertou nesse ministério.
Senhor, retribua infinitamente mais aquilo que os teus filhos têm pedido ou pensado. Que o Senhor possa devolver, Pai, em medida sacudida e transbordante aquilo que eles têm semeado nessa casa. Senhor, abençoa poderosamente a vida daqueles que aqui estão nesse momento. Meu Pai, essas crianças, nós te louvamos por cada uma delas, mas eu também quero te pedir, Senhor, nesta manhã tão gloriosa, por aqueles que estão enfermos, ainda hospitalizados, ou mesmo que não estão hospitalizados, mas estão passando por grande processo de enfermidade. Senhor, a gente sabe que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, angústias, que o castigo que estava sobre nós foi sarado, foi sanado, foi resolvido na cruz do Calvário, e que o Senhor se fez maldito para que nós pudéssemos ser benditos. Eu te agradeço, Deus, e eu junto com a tua igreja, nós profetizamos a cura, a libertação àquele que está cativo, em nome de Jesus. Meu Pai, dá ordem aos teus anjos agora, para que entre dentro daquele hospital, para que entre nas casas, Senhor, para que visite aquele que está aqui, o de perto e o de longe, porque o Senhor não se limita à distância. O Senhor é o Deus que alcança quem está aqui, mas também alcança quem está lá. Então envia os teus anjos, meu Pai, libera a cura, libera a libertação, meu Deus, daquela casa de recuperação. Visita o filho do Fábio. Deus, nós cremos que há poder no sangue de Jesus, que a oração ainda tem efeito, Deus, e nós oramos e clamamos porque cremos que o Senhor tem todo o poder para cumprir o teu propósito sobre cada uma dessas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir o Senhor. Vou dar os recados, irmão. Pastor, me pega um copo com água, por favor. Enquanto a gente passa os recados, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que nós vamos falar sobre algo que Deus colocou no meu coração, quando eu vi essas crianças aqui, fazendo a obra. Irmãos, nós precisamos voltar à inocência, né? Às vezes estamos tão preocupados com a performance, tão preocupados com o que as pessoas acham, com o que elas pensam, com o que elas vão dizer a nosso respeito, se nós performamos bem, se foi bacana a opinião do outro. E veja que essas crianças não estão preocupadas com isso. Elas só querem compartilhar aquilo que estão dentro do coração delas. E é isso que essa passagem vai falar, mas antes eu quero que você acompanhe comigo a programação do ministério. Vamos lá? Irmãos, campanha de Obed-Edom. Quem esteve aqui domingo passado? Foi forte, foi ou não foi? Irmãos, que palavra, aquilo foi feijoada, foi um mocotó na veia, o negócio desceu grosso, foi ou não foi, irmã Terezinha? Eu não precisei comer 3 dias, que eu fiquei saciada, pesado, irmão, palavra. Domingo que vem agora, quem vai estar conosco é o pastor Leonardo. Quem conhece sabe que é uma bênção, um homem de Deus, um profeta, e ele vai estar aqui conosco. E quem encerra a campanha é a missionária Ruth. Eu a conheci, né? Na verdade eu já tinha conhecido, e eu a vi no congresso de mulheres que eu fui lá no interior de São Paulo, lá em Cesário Lange, e ela ministrou a última ministração, e eu a convidei para estar aqui conosco no último domingo do mês. Ela não é daqui, ela é do Maranhão, mas ela vai estar em São Paulo nessa data, e ela vai vir para ministrar, irmãos, um ministério profético. Eu vi aquela mulher ministrar cura e libertação naquele evento, foi um negócio forte, foi forte. Então assim, você que precisa, tem alguém na sua família que precisa de cura, libertação, irmãos, o negócio é pesado, eu creio que vai ser forte. Então essa campanha é a campanha que nós estamos fazendo, entendendo, irmão, discernindo, que Obed, quando ele colocou a arca dentro da casa dele, a vida dele nunca mais foi a mesma. E o que é a arca, irmãos? É a presença de Deus. Presença de Deus não falada sobre uma Bíblia em cima da mesa ou na mesinha de cabeceira, mas a presença dentro da casa. Não sua casa construída, mas a sua casa aqui, o seu coração. Amém? Então venha, participe dessa campanha. Você que pode, venha conosco. Nós estamos subindo toda terça-feira para o monte. Quem gosta de monte aqui? Quem já foi para o monte? Não for, irmão? Vamos morar no monte, igreja.
Nós estamos indo toda terça-feira, irmãos. Pastora Gisele Onofre, pastor Marcos, pastor Júnior, né? Eu, pastor Ricardo, foi mais alguns irmãos conosco. Você que nunca foi no monte, tem o desejo, terça-feira, 10 horas da noite, nós vamos estar lá. Ali naquele campo do Sesc, na entrada do Sesc Itaquera, é ali que a gente ora. Irmãos, uma delícia. A gente terminou, era o quê? 11h30, pastor? 1h30, 2 horas a gente vai embora. E aí você pode ir para sua casa cheio da glória de Deus. Amém? Vamos para o próximo. Aqui já foi hoje. Vamos lá, gente. Simpósio está chegando. Você que não divulgou ainda, me ajude a divulgar esse trabalho. Eu vou estar aqui junto com mais 5 psicólogas. Nós estamos trabalhando esse tema. São todas cristãs. Nós estamos orando a Deus, né? Para que seja uma noite de cura, irmãos. Não é só sobre compartilhar informação de saúde mental, embasado na palavra de Deus, mas a nossa oração e a minha oração, junto com essas mulheres, é para que você seja tocado de forma assim, incisiva pela presença de Deus. Vai ser uma festa, irmãos. Eu estou convidando todo mundo, geral. Eu não sei nem como é que vai ser aqui, mas nós vamos receber toda essa galera e vai ser uma bênção. As pastoras estão me ajudando a divulgar. Você que é do ministério, ajude a divulgar esse trabalho, porque nós entendemos que o que Deus tem para nós é uma vida plena. Nós vamos encerrar um ciclo 2025, iniciar outro ciclo 2026, mas eu não posso levar a bagagem desse ano para o próximo. Eu não posso levar as minhas demandas para o próximo. Nós precisamos entender que 2025 vai finalizar, e junto com ele também algumas coisas têm que acabar. Quando Deus fala com Josué, logo após a morte de Moisés, ele diz o que para Josué? No capítulo 1, logo nos primeiros versículos: Josué, Moisés é morto. Está lá, acabou, encerrou esse ciclo. Não adianta chorar, não adianta ficar chateado, não adianta ficar desesperado, ele não vai voltar, acabou, ele morreu. Estamos falando de uma outra fase, Josué. Já não te disse eu que você vai fazer esse povo passar o Jordão? Então esforça-te, tem de bom ânimo. E é sobre isso que nós vamos falar. Deus é um Deus de ciclos. Olha para o teu irmão e fala para ele: Deus é um Deus de ciclos. Talvez você está vivendo o mesmo ciclo há anos, por coisas emocionais que você carrega, que você precisa de libertação, você precisa ser curado. E essa noite, irmãos, eu creio que vai ser uma noite como essa. Amém? Então se prepare para estar conosco dia 25 de novembro às 7h30 para a glória de Deus. Amém? Mais um culto de quinta-feira, irmãos. Um culto que é liberado para a gente orar, para buscar, para clamar. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Nós temos 2 cultos na semana, irmãos, o de quinta e o de domingo de manhã. São 2 dias que você dedica para estar na presença de Deus. 1h30 na quinta, no máximo é o que geralmente demora os cultos. E no domingo aqui 2 horinhas. Irmãos, o dia tem 24 horas. A gente precisa organizar as nossas prioridades. Sabe o que acontece? Quando nós priorizamos a Deus, Ele também prioriza os nossos projetos. Ele sabe se nós estamos priorizando a Ele. Se o tempo que nós temos, nós estamos gastando também com Ele. Então dedique o seu tempo para se separar, para orar, para buscar ao Senhor. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Acabou? Domingo da família, às 10 da manhã, você já sabe, o nosso culto da família, onde nós buscamos ao Senhor pela nossa família, que é a nossa maior instituição aqui na terra, irmãos. É o que Deus nos deu de mais precioso. A Bíblia diz que aquele que negou os seus, negou a fé. Aquele que não cuidou dos seus, negou a fé. Olha como Deus, Ele valoriza a família. A família, para Deus, é o ápice, né? Então nós precisamos, não existe igreja fora, se a igreja não começa dentro da nossa casa primeiro. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Acabou, Gigi? Último, Santa Ceia do Senhor, 26/10, às 10 da manhã. Fazei isso em memória de mim. Culto de Santa Ceia, irmãos. Inclusive vai ser o último domingo em que a missionária Ruth vai estar aqui pregando. Você não pode perder. Amém? Abra comigo a sua Bíblia aí. Se a gente puder, coloca aí Lucas 18. Eu acho que é a partir do verso 9 que eu vou ler. Glória a Deus.
E disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. E traziam-lhe também meninos para que eles lhe tocassem, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Amém, queridos? Irmãos, nós entendemos que o reino de Deus, ele trabalha em sentido contrário. O mundo vai nos ensinar que bem-sucedido é aquele que alcança, que vence o tempo todo, que está em destaque, que galgou posições maiores, né, que alcançou cargos, que venceu acima de tudo. E nós entendemos que com Deus a dinâmica, a pedagogia é um pouco diferente. Porque aquele que está lá fora, ovacionado pelas coisas desse mundo, ele é tentado a crer que tudo que ele venceu, que ele conquistou e que ele faz, é porque ele conseguiu. Mas o reino de Deus vai deixar claro para nós que de nós mesmos nós não temos nada. De nós mesmos não alcançamos nada. Que nem o glória e o aleluia que sai da nossa boca pode sair se não for inspirado pelo Espírito de Deus. O que Jesus está fazendo aqui em parábolas é falando com a multidão, dizendo para eles: olha, orem sem cessar. Vai começar o capítulo falando sobre isso. Aquela viúva que ela bate todas as vezes, ela insiste, ela diz: por favor, juiz, justifica a minha causa. Ele diz não. Por favor, justifica a minha causa. Ele diz não. E ela, sem parar, incessantemente, ela bate até que ele justifique a causa dela. Jesus está dizendo o quê? Essa perseverança que vocês precisam ter. É dessa forma que vocês precisam caminhar. Não é porque eu não respondi na primeira campanha que eu não estou ouvindo. Não é porque eu estou em silêncio que eu não estou no barco. Não é porque eu não respondi o que você queria ouvir que eu não tenho amor e prazer na sua vida. Jesus está dizendo para aquela multidão: não cesse de orar, não baixe a guarda. Enquanto eu não responder, sinal que ainda não tem resposta. Enquanto não define igreja, sinal que ainda não tem resposta. Jesus está ensinando. E ele caminha ainda dizendo: olha, existiam 2 homens, um publicano e um que se sentia justo demais. Alguém que colocava a sua garantia na força do seu próprio braço. Alguém que acreditava que tudo que ele fazia porque ele tinha capacidade de fazer. A oração dele é bem tendenciada a ser ovacionado. O que ele quer é que alguém diga e aplauda ele, dizendo: puxa, você realmente é extraordinário. Ele diz: eu oro, jejuo 2 vezes por semana. Olha, eu estou aqui, eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, eu cumpro o protocolo, eu sigo tudo direitinho, eu leio a Bíblia, eu estou no culto. Olha como eu sou um cara incrível. Jesus, vendo e fazendo uma analogia, ele pega uma comparação
totalmente diferente, para trazer um contraponto do que o reino espera de mim e de você. E aí traz um publicano, um desprezível, um desprezado, alguém que era odiado, alguém que não era benquisto, alguém que não tinha amigos, alguém que não se assentava ao seu lado, porque ele não era o tipo de pessoa pela qual nós gostaríamos de estar junto. No entanto, Jesus vai pegar essa referência e vai dizer à multidão: enquanto esse aqui acha que fez absolutamente tudo, tem alguém que não consegue nem levantar os seus olhos para mim, não consegue me olhar nos olhos. Tamanha é a vergonha, tamanha é o reconhecimento dele, dizendo: eu não consigo, eu sou um miserável, eu sou um pobre coitado, eu sou alguém que realmente não tem nada para oferecer. E quando ele diz isso, Jesus está dizendo: ele foi justificado, ele sai daquele lugar justificado. E quanto ao que fazia tudo, pastora, esse não foi. Queridos, eu preciso falar uma coisa para você, e quem me segue lá no Instagram sabe, eu ainda postei esses dias uma live que eu fiz com a pastora Rita, e nós falávamos sobre casamento lá. Só que eu fiz uma live trazendo algo pessoal sobre mim. Deus não quer que você funcione, porque funcionar por funcionar, todo mundo aí também faz. Mas o que nós precisamos entender é o que a Bíblia quer que nós façamos, para o que de fato fomos chamados. Quando você compra um eletrônico, ele vem um manual, vem ou não vem? Se você não ler o manual, você pode até ligar na tomada, ele vai funcionar, mas você não vai saber tudo que aquilo disponibiliza para você. A mesma coisa é estarmos aqui e não usufruirmos daquilo que o reino, que a Bíblia, ele traz para nós como benefício. Se eu não entendo o que ele disponibiliza para mim, eu utilizo o raso do raso. Eu experimento o mínimo do mínimo. Jesus está dizendo isso de estar na igreja, de ofertar, de dizimar, isso de jejuar 2 vezes por semana. É interessante, é importante, mas o que eu quero não é que funcione. Eu quero o seu coração por inteiro. Você viu essas crianças aqui na frente, viu ou não viu? E como eu disse, nenhuma delas estava preocupada com a performance. Será que eu falei eloquente? Eu errei o português. Será que eu falei legal? Como foi a minha postura? Eu sentei direito? Eu me levantei direito? Nós temos essa preocupação. E é por isso que Jesus vai logo na sequência dizer: deixa as crianças aqui. Algumas pessoas começam a trazer as crianças e os discípulos repudiam e repreendem, porque tem gente que acha que isso aqui jamais seria certo. Você ceder um culto de domingo, colocar crianças para falar. Irmãos, as crianças têm muito mais para nos ensinar do que nós a elas. A pureza e a humildade no coração dessas crianças é a maior lição que eu e você pode levar daqui dessa manhã. E é isso que acontece. As crianças começam a chegar até Jesus. Alguém repreende ele e diz: não, parou. Ele fala: deixa eu vir, porque eu vou dar mais uma lição para vocês. É delas, pertence a elas o reino dos céus. Essas crianças, elas não estão preocupadas com o que elas vão comer amanhã. As crianças olham para você e falam: e aí, mãe, vai ter arroz, vai ter feijão amanhã? Elas não estão preocupadas com isso, porque elas confiam que o pai vai prover. Elas confiam na proteção da mãe. Se uma criança estiver ali em cima e o pai falar: pode pular, que o pai te segura, ela se joga. E se joga sem medo, porque ela confia no pai. O que Deus está falando conosco e o que Jesus estava dizendo para aquela multidão é isso: nós menosprezamos o simples, o humilde, quando na verdade o reino de Deus se resume em simplicidade e humildade. Jesus era tão humilde, ele era tão comum, tão parecido com gente, que alguém precisou beijar o rosto dele para dizer assim: é ele.
Porque quando ele andava no meio de todos, pastor Júnior, não havia diferença entre ele e os demais. Ele não tinha uma túnica especial, irmão. Ele não tinha um turbante, ele não tinha um cinto para dizer escrito: eu sou filho do rei, aqui é Jesus o Nazareno, me respeita. Não. Ele era tão simples, tão igual como eu e você. O que Jesus está dizendo para nós hoje é: aquele que deseja alcançar a salvação precisa vir a mim como essas crianças, simples, humilde de coração. Entregar o que você tem no teu coração, irmãos, é o mais difícil. Tem gente que pensa que difícil é dizimar. Dizimar é fácil. Difícil é aquilo que está aqui dentro, muitas vezes no quartinho da bagunça. A mágoa, a tristeza, a angústia, o medo, os traumas. Difícil é entregar a Ele tudo isso e dizer: está aqui, Senhor, cuida aí. Está aqui, Jesus, faz o que o Senhor quiser. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Se você brigar com teu filho hoje e der uma bronca nele, der um tapa nele, daqui a pouco ele está como? Ali do seu lado, te abraçando, beijando. As crianças são assim. Não guardam mágoas no seu coração. Nós estamos sendo entulhados com sentimentos e coisas das quais o Senhor olha para mim e para você e diz: é hora de deixar isso para trás. É hora de se libertar dessas coisas, das coisas que te aprisionam, de coisas que muitas vezes impedem você de caminhar sobre lugares mais altos. Às vezes nós estamos tão apegados, tão presos às coisas do passado, que nós não conseguimos enxergar uma percepção futura. O nosso olhar, ele fica voltado o tempo todo para aquilo que não deu, que não aconteceu. O grande desafio nosso, queridos, então, é estar dentro da igreja. O grande desafio nosso e a nossa luta constante contra a carne é que a igreja permaneça dentro de nós. Todos os dias o diabo vem tentando tirar eu e você do propósito, usando pessoas que nós amamos, usando situações, nos envolvendo, trazendo notícias, fazendo com que coisas nos entristeçam, para que a gente deixe, para que a gente não se atente. Cuidado com as distrações, querido. Hoje o que nos rouba são duas coisas: o tempo e a distração. Ou eu estou com um tempo muito tomado, ou eu estou distraído com muitas coisas. E aí a distração também tira o foco daquilo que Deus está fazendo, do que Ele está falando. O tempo também ocupado demais não me permite, não me habilita a sentar para ouvir a Deus. Porque nós somos muito bons para falar com Ele, mas você consegue parar para ouvi-lo? O dia que o Senhor falou isso para mim foi muito forte, porque Deus falou para mim: Viviane, eu não quero que você funcione, eu quero que você me ouça. Eu tenho tempo para te ouvir, Viviane, eu tenho tempo para ouvir as coisas que você tem para me dizer, mas você não para me ouvir. Será que nós temos parado para ouvir a Deus? Quantas pessoas falam assim: eu não sei o que fazer, eu estou perdido. Deus não é Deus de confusão, irmãos. Se não ouvimos ainda, é porque a nossa alma não está silenciada para ouvir o que Ele está falando. Ei, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Silenciar a alma é um dos nossos maiores desafios, porque, como eu disse, nós somos bombardeados por pessoas, por situações, por questões financeiras, familiares. O que não falta são motivos. Mas o desafio é tirar um tempo para silenciar a alma de todas essas coisas, para ouvir o que Ele tem para dizer. O pastor Ricardo falou aqui há um tempo atrás que Davi, mesmo sendo rei,
ele não deixava em momento nenhum de buscar de Deus uma estratégia para a próxima guerra. Ainda que a guerra fosse a mesma, ainda que o problema fosse o mesmo, ele ia lá, orava a Deus e esperava Deus responder. É para ir, Senhor? É para fazer, Senhor? É para recuar? Qual que é a minha postura nessa guerra? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha responsabilidade? Porque nós estamos colocando a mão em coisas que é da parte de Deus e estamos deixando de fazer aquilo que é a nossa parte. Jesus está ensinando os seus discípulos e a multidão a essência do reino de Deus. O salmista vai dizer: quem é o verdadeiro cidadão do céu? Aquele que tem o coração puro, como essas crianças. A mão limpa, ou seja, das minhas mãos não vem dano ao meu irmão. Não é das minhas mãos que eu faço mal a ninguém. Não parte de mim. Vestes brancas, eu vivo uma vida em santidade. Eu não me conformo com o pecado. O que Deus espera de nós é isso: relacionamento, intimidade, humildade, simplicidade. Entrar diante de Deus com o coração sincero. Ele disse isso na carta aos Timóteos. Tenham, porém, uma fé sincera. Se acheguem a Deus com um coração sincero. Digam o que de fato vocês sentem. Não tente resolver por si só, irmãos. A gente não dá conta da própria vida. Todas as vezes que a gente tenta fazer por si só, a gente quebra a cara. Deus, Ele é o autor e o consumador da vida. Ele começou e é Ele quem vai terminar. Ele criou e Ele conhece a criação. Ele sabe a nossa estrutura. Ele sabe a intenção do nosso coração. Foi lido aqui na hora da oferta sobre Caim e Abel. Irmãos, o problema é que Caim tinha uma motivação diferente de Abel. O problema não é quanto eu dou. O problema não é quanto eu funciono. Não é quanto eu trabalho. É a motivação do meu coração. Por que eu estou fazendo isso? Caim e Abel tinham motivações diferentes. Tinham verdades dentro de si diferentes. Quantas pessoas trabalham, fazem tanta coisa, mas a motivação não é boa. Está preocupado com a opinião do outro. Quer fazer para o outro ver, quer fazer para o outro enxergar. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. E tudo que está aqui hoje é passageiro, acredite. Essa prova, a enfermidade, a luta, os filhos, tudo é de passagem, irmão. Tudo isso aqui vai passar. E o que vai permanecer, segundo a palavra de Deus? O amor. Deus está nos forjando. Deus está nos moldando. Essa manhã, essas crianças aqui na frente revelam para mim e para você o quanto nós ainda temos para dar. E eu não estou falando de serviço, irmão, porque como eu disse, o dia que Deus precisou falar comigo, Ele teve que me parar. Ele não mandou eu trabalhar mais. Tem gente que trabalha demais. E eu, como psicóloga, vou dizer para você, sabe por quê? É para no fundo, não lidar com as faltas e as coisas que ele não dá conta. Quando você vê excesso demais numa coisa, tenha certeza que está faltando em outra. Jesus nos trouxe aqui, nessa manhã, para dizer: o que eu tenho para vocês é uma vida plena. Plenitude. Não adianta eu trabalhar igual um doido, igual uma doida. E o meu relacionamento, minha intimidade, minha vida com Deus, minha verdade estar truncada, meu diálogo com Deus, ele não ser pleno, por inteiro. Se nós temos tempo para trabalhar, irmãos, se nós temos tempo para visitar uma família, se nós temos tempo para fazer as nossas coisas dentro de casa, se você tem tempo para tudo que você faz, tem que ter tempo para Deus. Não dá para caminhar mais como se nós não tivéssemos responsabilidade com a Bíblia, com o reino. Você é a Bíblia que as pessoas estão lendo.
As pessoas precisam olhar para mim e para você e ver que nós refletimos o amor de Deus. Que de fato, sim, nós temos uma vida cotidiana lá fora, mas nós temos uma responsabilidade com Cristo. E que essa é nossa prioridade máxima. Isso é o que nós temos de mais importante. Então eu queria, junto com você, orar, guardando esse último versículo, que Jesus disse: em verdade vos digo, qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Aqui está a resposta para alguém que tenha dúvida se está salvo ou não. Se alguém te magoou, perdoe. Se alguém te feriu, perdoe. Se alguém armou contra você, perdoe. Se alguém fez alguma coisa que te machucou, que te prejudicou, perdoe. Só vai entrar no reino dos céus aquele que tiver um coração como menino. E nós estamos dizimando, ofertando, jejuando, indo para o monte, vindo para cá, mas se o coração não estiver puro, estamos só funcionando. Está pensando que difícil é estar aqui, igreja? Difícil é perdoar. Difícil é deixar Deus limpar o seu coração quando você foi o ofendido. Quando você tinha todos os direitos para devolver o que te fizeram. Difícil é deixar Deus trabalhar quando você tem toda a razão naquilo que está sofrendo. Mas Jesus está ensinando eles, dizendo: é difícil, mas é possível. Eu venci, vocês também vencem. Aleluia. Eu consegui, vocês também conseguem. É exercício diário. Exercício, irmãos. Eu vou falar uma coisa para você e preste atenção. Quando nós enfatizamos muito algo negativo, nós começamos a criar caminho neural para aquilo. Eu vou repetir de novo porque você não entendeu. Tem coisa que você pensa que é o que falam de você, é o que pensam de você, mas Salomão disse: assim como você se vê na sua alma, assim você é. De tanto eu dizer: eu não posso, eu sou um fracasso, eu não consigo, eu não tenho, eu não vou, eu crio um caminho neural e eu passo a ser aquilo que eu acredito. Assim também acontece ao inverso. Quando alguém diz que você não pode, mas você diz: eu posso. Quando alguém diz: você não vai conseguir, você diz: eu vou, eu tenho, Deus me dá graça, eu consigo, eu vou me levantar, eu vou perdoar, eu vou liberar, eu vou abençoar. Quando eu faço isso, eu também começo a criar caminhos neurais. E o meu cérebro, o meu corpo dá uma resposta para aquilo que eu estou proferindo. Ou seja, a bênção e a maldição está na sua boca. Jesus disse isso, Paulo disse isso. Lá em Deuteronômio está escrito: eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. O que você escolhe? Escolhe a bênção. É uma decisão. Nós vamos fechar um ciclo, vamos fechar um ano, como eu disse aqui no começo. E como é que eu vou começar o próximo? Do mesmo jeito, carregando mazelas, carregando entulho. Tem gente que carrega defunto nas costas, coisa que já morreu, apodreceu, putrificou, e ainda está lembrando, ainda está trazendo. Até quando você vai se permitir caminhar dessa forma? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu sigo para o alvo, e o alvo é Jesus. Pastor, eu já tentei, eu não consigo. Queridos, nós conseguimos. Todos os dias você vai dizer: eu perdoo, eu libero perdão, eu abençoo, eu perdoo, eu libero perdão, eu abençoo, até que você consiga. É isso que vai determinar se você entra ou não no reino dos céus. Amém? Eu quero que você se coloque de pé, porque nós vamos orar para que Deus venha curar o seu coração. Por isso que o salmista disse: a tua palavra escondi, guardada no meu coração,
para não pecar contra ti. O coração é de onde procede todas as coisas. É daqui, ó. Se Deus tem teu coração, Ele tem tudo, querido. Ele não precisa do teu dinheiro, Ele não precisa de mais nada. Se Ele tiver teu coração, é o que Ele precisa. Mas às vezes nós temos algumas ressalvas, alguns lugares que a gente não deixa Deus entrar. Porque dói, porque incomoda, porque machuca, porque desconforta. Mas pense uma coisa, quando Jesus toca numa ferida, é para curar. O que Ele fez com a mulher samaritana? Ele mandou os discípulos ir comprar pão. Quando Ele chega perto dela, Ele começa a ter uma conversa com ela. E a conversa é: se você soubesse quem eu sou, você que me daria água. E ela não entende. O que é? Você é maior que o nosso pai Jacó? Ele fala: não, vamos fazer o seguinte, você não está entendendo? Chama teu marido. Tocou na ferida. Marido? Eu não tenho marido. Aí ele disse: disseste bem. Você já teve 5 e esse que você está agora também não é teu. Tocou na ferida, doeu, machucou. Puxa, revelou que eu sou uma adúltera. Puxa, revelou que eu sou uma mulher inconstante emocionalmente. Dói, querido, dói. Dói ou não dói? Mas o que Ele estava dizendo para ela? Eu não estou te afrontando. Eu estou confrontando você para que você seja curada e liberta de todo mal. Para esse buraco, esse vazio que você hoje busca em outros lugares seja preenchido pela água que desce do trono de Deus, a minha presença. Se há algum vazio hoje no nosso coração, o Senhor vai nos preencher com a sua presença. Você vai colocar a mão aí no seu coração, que é de onde procede todas as coisas. E você vai falar: Senhor, eu vim aqui para esse culto de forma tão despretensiosa. Eu vim aqui, Senhor, talvez ouvir, pensando que eu ia ouvir uma palavra da chave. Mas, querida, a chave é só consequência. Ele disse: buscai primeiro o reino de Deus e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Acredite, você não precisa ficar na fila da bênção. O Pai sabe das tuas necessidades. Primeiro Ele precisa te curar, porque só acontece do lado de fora aquilo que primeiro já floresceu do lado de dentro. Deus nos trouxe aqui hoje para nos alertar, dizendo: cuidado com o trabalho excessivo, cuidado em ficar funcionando demais, quando na verdade o seu coração está se perdendo. Deus não vai perder você para o diabo não, irmão. Se Ele tiver que te parar, Ele vai te parar. Mas Ele não vai perder você para o diabo, nem você e nem os teus. Então nós vamos orar: Senhor, assim como aquele homem, eu não consigo nem olhar para os céus, Pai, porque eu sei, Senhor, o quanto eu sou limitado. Paulo disse: dos homens eu sou o mais miserável. Eu sou a pessoa que mais necessita de misericórdia aqui. Paulo estava falando isso. E ele não disse isso de forma hipócrita, não. Ele estava sendo verdadeiro. Você tem que entender isso, querido. Há um vazio dentro de algumas pessoas aqui. Deus está falando comigo que você já tentou em tantos lugares, você já foi em tantas coisas, aquilo não supre, aquilo não preenche, aquilo não acontece, parece um vazio eterno, parece que nada muda. Mas Deus me trouxe aqui nessa manhã tão simples, para dizer para você: filha, filho, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar, eu vou mudar a sua vida, a sua casa, o seu coração. Tem coisas na sua vida, querido, querida, que Deus está para liberar, mas precisa ter entendimento do que o céu vai fazer. Senhor, em nome de Jesus, está aqui o nosso coração, Pai, que é terra que só o Senhor conhece. Quando pensamos que conhecemos alguém, Pai, achamos que conhecemos o cônjuge, os filhos, a mãe, o pai, mas a verdade é que o salmista vai dizer que só o Senhor sonda e esquadrinha o coração. Só o Senhor sabe a profundidade da alma de cada um de nós aqui. Só o Senhor conhece o deitar, o levantar, as palavras que nem foram ditas. O Senhor já sabe, o Senhor já conhece. Meu Deus, como é bom ser envolvido por um Deus que nos conhece de forma por inteira, do avesso. Senhor, é exatamente porque o Senhor nos conhece que não tem como a gente mentir, não tem como a gente fingir que não está aqui, que não sentimos, que não dói, que não está difícil. O Senhor é bálsamo,
O Senhor é bálsamo de Gileade. Alguns corações que Deus está curando aqui nessa manhã, feridas que Deus está visitando. No meio de um dia simples, de um dia como esse, tão improvável, Deus está curando a sua alma, o seu coração. Pessoas que Deus está visitando o sono nessa noite. Deus falou para mim que não tem dormido bem, está visitando o sono. O Senhor te trouxe aqui nessa manhã porque Ele está dizendo para vocês que faça uma coisa nova, mas você precisa ver. Está tudo preparado. Deus não vai preparar, já está preparado. Nós é quem temos que nos preparar. Então diga para Ele: Senhor, limpa meu coração. Pai, se houver algum caminho mau, se existe aqui, Senhor, alguma tendência, Pai, a malignidade, a maledicência, Senhor, ao orgulho, a inveja, Senhor, em nome de Jesus, vai limpando agora. Dá nome aos seus pecados. Diga para Ele: Senhor, me perdoa porque eu pequei sim, eu falei isso, eu julguei, eu tive sentimento sim, Senhor, de repúdia, eu até desejei a morte, Pai. Diga para Ele, fala aí no seu coração, Ele te conhece. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti a nossa vida, pedir ao Senhor, Pai, purifica o nosso coração. Senhor, limpa as nossas vestes, derrama sobre nós, meu Pai, o azeite, que não falte em nenhum de nós a Tua presença, que sejamos cheios da Tua presença, cheios da Tua presença. Que haja cura, Senhor, no meio dos lares, das famílias, dos relacionamentos. Que cada uma dessas pessoas saiam daqui, meu Pai, sentindo que mudou alguma coisa. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E que aquilo que o Senhor faz, ninguém pode mudar. Obrigada a Deus por essa manhã. Eu te louvo, Senhor, por esse trabalho. Eu te adoro, Senhor, por tudo que foi feito e ainda será, Senhor, feito até o término. Obrigada, meu Deus. Abençoa mesmo, Senhor, as nossas crianças. Abençoa mesmo, Senhor, essa geração, que é os futuros profetas dessa geração. Pai, que nós, como os pais, nós saibamos cuidar dos nossos filhos, ensinar eles no caminho que eles devem andar, para que quando eles ficarem mais velhos, eles não se desviem, mas eles se lembrem do que o pai e a mãe colocou nos seus corações, para que eles se lembrem no dia da dor, da angústia, que havia um lugar, um caminho, e um único caminho, que é Jesus. Obrigada, Senhor, nós te damos graça, para a glória do seu santo nome, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Paz seja com todos, amém? Irmãos, nós estamos em campanha de oração, como foi dito pela pastora. Terça-feira agora, pastor Júnior, pastor Ricardo, pastora Viviane, a Débora, a Leila, pastora Gisele, pastor Marcos, nós vamos tudo estar no monte, orando por você. Enquanto de repente você vai estar trabalhando, enquanto de repente você vai estar descansando, estudando, nós vamos estar lá clamando pela tua vida. Dá um glória a Deus por isso. Você que recebeu o pedido de oração, irmãos, traga. Se já está com você, quando acabar o culto, deixa aqui, para nós já apresentarmos nessa próxima terça. Pastor, eu não trouxe. Traga durante a semana, para que nós estejamos clamando pela tua vida, amém? Levanta tuas mãos assim bem alto. Senhor Jesus, nós abençoamos pela fé cada um dos teus filhos que estão nos visitando hoje. Derrama a tua bênção sobre eles, meu Pai, que em nome de Jesus eles saiam daqui de posse da bênção e da vitória que eles vieram buscar, em nome e para a glória de Jesus. E você que crê, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Você pode aplaudir bem forte a Jesus. Para quem? Para ti. Nós vamos fazer a peça agora sobre o sacrifício de Isaac. Deus coloca em prova Abraão. Abraão, pega agora teu único filho, Isaac, a quem a amas, e vá à terra de Moriá, e ofereça ali em sacrifício sobre uma montanha que eu te disser.
Mais alto. 3 dias de caminhada. Abraão obedece e, após 3 dias de caminhada, chega à montanha de Moriá com o teu filho. Pai, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeirinho? Deus proverá o cordeirinho. Chegando ao lugar, Abraão prepara o altar. Coloca para o sacrifício o filho. Então o anjo do Senhor o chama. Abraão, Abraão, Eis-me aqui. não toque no seu filho. Na mate. Aleluia! Senhor, filho. Não mate. Meu Deus do céu. Pode pegar? Abraão levanta os olhos e vê um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Vai dar tudo certo. Então oferece no lugar de Isaque. Então novamente o Senhor fala com ele. Porque você confiou em mim e não negou seu filho, eu prometo abençoar muito sua vida. A sua família será enorme, como as estrelas do céu e a areia da praia. Seus descendentes serão fortes e vencerão seus inimigos. E por causa da sua fé e obediência, todas as nações da terra serão abençoadas por meio de você. E assim Abraão e Isaque descem juntos do monte, fortalecidos pela fé e pela promessa de Deus. Aleluia! A promessa feita a Abraão continua viva, porque até hoje Deus derrama a bênção sobre nós. A fidelidade de Deus não muda. A bênção que começou lá atrás ainda nos alcança no dia de hoje, porque a promessa continua viva. Aleluia! Seu luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha fé, a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Seu luta é muito grande,
te fez perder a fé. O meu Deus entrou na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Promessa de Deus e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal, não morrerei. Quando a promessa não se cumprir, quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Tenha a fé de Abraão. Enquanto a promessa não se cumprir, Deus não morre não, não desiste não. E tenha a fé de Abraão. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Não, eu vou pedir para todas as crianças, vem aqui na frente, todas as crianças que estão na nave da igreja, vem aqui. Vou pedir para o nosso pastor Ricardo, cadê ele? Aqui, ó. Fazer a oração, pode ser, pastor? Pelas crianças? Pastora também. Cadê as crianças? Pode subir. Está para vir um avivamento, mas depende de nós, depende de mim e de você. Para você que é levita e está sentado na casa e é pregador da palavra e está achando que está esperando o tempo é hoje e a hora é agora. Eu saí daqui no culto impactado porque eu comecei a fazer um propósito do dia 1º de outubro em diante. Eu tenho começado a praticar, a meditar na palavra. E eu achei engraçado que o Vanderlei falou, eu não sei aonde ele colocou a arca, eu sei que ele deu a adoração devida. E em 3 meses ele foi abençoado por toda a sua vida, não somente ele, mas toda a geração dele. Não espere entrar mais um ano falando para Deus que ano que vem você vai fazer, ou eu vou esperar as coisas ficar no lugar. Não vai, irmão, porque a palavra de Deus diz: vem como você está, mas você não permanece. Ele não ficou preocupado com o que ele errou, o que ele deixou de falar. Uma criança corrigindo outra. Vocês viram na peça aqui, irmão? O menino não sabe ler. E olha o louvor que ele entregou no altar. E você sabe ler, escrever, tem saúde, tem promessa e não valoriza. Eu sou muito questionado no culto de Santa Ceia porque eu abro a ceia para todos. E não somente para crianças, porque eu tenho que ensinar eles no caminho. Se amanhã ou depois ele se desviar, ele vai lembrar: nossa, fazia parte do corpo e do sangue. O meu pai me ensinava o caminho. Se eles ouvir, irmão, porque a gente planeja isso com os nossos filhos. A gente ensina, a gente mostra, mas quem decide são eles, é ou não é? Quando os nossos filhos crescerem, eles vão decidir o caminho que vão tomar. Você pode até ensinar, mas você não pode impor, porque o que eles precisam passar não depende de mim nem de você. Tá todo mundo rindo de mim hoje, né? Porque eu tô sem dente, eu perdi a prótese, irmão. Tá feio o negócio, viu? E a pastora Viviane foi sair comigo ontem: você vai sair sem dente? Eu falei: eu nasci sem. Eu não nasci sem?
Meu, eu te garanto, se fosse a pastora Viviane, ela tava com a máscara na cara e toda. Ei, irmão, nós saímos, rimos, contando piada. Eu não tô nem aí, irmão. Não tô nem aí. Tá aí uma coisa que eu não tenho vaidade. Não tenho vaidade com essas coisas. Então eu te convido a você vir, a você se fortalecer, a você se fortalecer na palavra, a edificar uma casa sólida. Que você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Se coloque de pé. Dizem aí fora que essa é a geração perdida, mas aqui está a geração eleita. Aqui estão os futuros advogados, empresários, aqui estão os futuros levitas, os futuros pregadores da palavra. E para essa geração que está abaixo de 30 anos, ele dizendo que não vai frutificar, vai se levantar uma geração em meio à crise ainda, é o que eu acredito. Aqui está o futuro da igreja e o futuro do nosso país. Nós não sabemos, mas quem sabe o prefeito, o presidente, o juiz, o delegado, o arquiteto, o médico que o dia vai te salvar pode estar aqui, ó, e você vai estar orando por ele hoje. Por mais atentado que seu filho seja, não lance palavra de morte, porque nós estivemos no culto à tarde, não foi, pastora Viviane? E a diretora da escola profetizou sobre a vida da filha da irmã. A irmã falou: não recebe isso aí para a minha vida não. Ela vai ser pregadora da palavra, ela vai ser mulher de Deus. E 40 anos depois ela entrou dentro da casa dessa professora, pastora Luiz, e profetizou a libertação do filho da cadeia da mulher, quando a mulher profetizou que ia ser uma presidiária. Não deixe, não aceite, mas ensine, dê valor. É muito engraçada a dancinha do TikTok, mas não motive seu filho a fazer isso aí não. Cuidado com o que assiste. Filme com história, de pai com filho, de mãe com filho. Cuidado com o que você ensina para ele, porque aquilo que você ensinar é o que ele vai ser lá na frente. Não deixa o filho te responder. Eu pego o pé do meu neto, irmão. Quando ele sai resmungando, eu falo: parou, respeita, não é não. Quantos nós recebemos na vida e não formou o nosso caráter de hoje? Por que não pode? Porque hoje não pode. Não é o filho que dita a regra, é você que dita a regra. Se vive 24 horas no celular, irmão, você está sendo um mau pai. Você não está policiando o teu filho. Aí depois não reclama o que ele vai se tornar. Dê destino, faz sentar na mesa, mostra o caminho, irmão. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do teu filho amado Jesus, Pai, eu abençoo a vida dessa geração. Pai, se foi lançada alguma palavra de morte, se alguém aqui é fruto de um aborto, um filho indesejado, nós repreendemos. Eu desligo toda palavra contrária, toda oração contrária. Senhor, abre o entendimento dessas crianças. Pai, aqui eu vejo presbíteros, pastores, levitas, músico, mas eu também vejo advogado, eu vejo delegado de polícia, eu vejo juiz, eu vejo médicos. Pai, eu profetizo toda sorte de bênção, dá estrutura para os pais, Senhor, ensinar os teus filhos, Pai. É o que eu oro em concordância com a igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. Nós já vamos encerrar. Vou pedir para as crianças continuar aqui. Vamos cantar uma última música bem agitada para a gente dançar, mas tem que cobrar eles para dançar também. E aí, como que vai ser? Bora dançar um pouquinho? Salga para nós, Gi. Então vamos louvar o Senhor. Quando a noite fria cair sobre mim, na, na, na.
Quero ver vocês dançando. E no deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar, e me levará em te confiar. Então eu direi, oh, rasgue o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, rasgue o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Agora eu quero ver todo mundo pulando, por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Quero ver todo mundo dançando, dança, 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 dança na presença do Rei. Eu quero ver um grito bem forte, glória a Deus, por isso eu grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Bate palma. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua. Quero todo mundo pulando. Por isso eu pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre-se o mar, e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Senhor, aleluia. Coloque a mão no coração e repita: nós, como igreja, ligamos este culto aqui na terra para que seja ligado no céu. Abra suas mãos lindas e maravilhosas. Que o amor de Deus e a graça do Filho e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Todos digam amém. Se Deus é por nós, mas graças a Deus, Peniel está encerrado. Deus abençoe. Muito obrigada você que nos